E hoje teve uma novidade importante, a justiça mandou soltar aquela senhora, a Érica de Souza Vieira, que é sobrinha ou prima do tio Paulo, né? Ela é prima, mas era tratada como sobrinha, enfim, parente do tio Paulo, né? Ela tem 42 anos, estava presa desde o dia em que aconteceu aquele episódio que virou notícia no mundo inteiro, né? Que ela levou o tio Paulo, ao que tudo indica, já morto, segundo o trabalho da investigação, já morto lá para o banco, né? E queria que ele assinasse um empréstimo ali, enfim, chegou a pegar a mão. A gente mostrou o vídeo aqui várias vezes, né? Bom, ela foi solta, ela estava presa no Instituto Penal de Janira Dolores de Oliveira, lá no Rio de Janeiro, saiu agora há pouco, 4 da tarde, da cadeia. A justiça determinou a soltura dela, estabeleceu medidas cautelares, como comparecimento mensal à justiça, proibição de se ausentar da cidade por mais do que 7 dias sem autorização. Ela é ré. A sobrinha do idoso vai responder por tentativa de estelionato e por vilipêndio de cadáver. A justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Ela tem, então, de responder a essas acusações. A Érica foi denunciada pelos crimes de tentativa de estelionato, vilipêndio de cadáver. A promotoria afirma que, embora o empréstimo tenha sido contratado pelo tio, quando ele ainda estava vivo, o saque não poderia mais ser realizado, porque no momento da prisão em flagrante da denunciada, a vítima já tinha morrido. Então, ela está solta e vai aguardar ao julgamento em liberdade, porque a justiça chegou à conclusão de que ela não oferece risco para o processo e de que não há razão para ela continuar presa, a não ser que ela seja condenada, né? Então vamos esperar o julgamento. Eu disse aqui a vocês, quando esse episódio aconteceu, que ela não estava dentro das faculdades, claramente dentro das faculdades mentais dela, né? Porque se ela fosse simplesmente uma estelionatária, ela poderia ter tentado qualquer outra coisa, menos levar alguém morto a uma agência bancária, não é? Isso não é uma tentativa de golpe, né? Você eu vou levar ele morto, ninguém vai perceber que ele está morto. Evidentemente que não. E ela interagia com o tio ali como se ele de fato pudesse reagir, pudesse assinar, pudesse tomar água. Quando confrontada com a falta de resposta do tio Paulo, porque ele estava morto, evidentemente, ela disse para a atendente do banco: não, mas ele é assim mesmo. Ela parecia desconectada da realidade ali naquele momento. Por pior que seja o golpe, ninguém vai tentar levar o morto ao banco. Vai fraudar a assinatura, vai levar uma outra pessoa para se passar pelo tio Paulo com o documento dele. Enfim, golpe tem, né? A criatividade das pessoas vai à lua. A gente cansa de falar nisso praticamente todo dia, né, Rodrigo? Você que é do mercado financeiro deve ver isso com absoluta frequência, né? Então ela tinha 200 alternativas. A última delas era imaginar que alguém ia acreditar que o cara estava vivo, né? Estava morto já fazia tempo. Então acho que ela tem que ser tratada assim, como uma pessoa doente, né? É uma pessoa doente. E eu vi hoje alguém falar: não faz sentido ela estar presa. Que risco ela oferece à sociedade, por exemplo, para estar presa antes do julgamento, depois que ela for julgada, se ela for condenada, e aí a gente vai ver qual é a pena atribuída a ela. Que ela cometeu crime ali, né? Até eu que, né, nunca passei perto de concluir a faculdade de Direito, fiz 1 ano só, imagino que ela tenha cometido crime ali, né? Agora, o cara da Porsche, por exemplo, quem oferece mais risco a você que está nos acompanhando agora? O motorista da Porsche solto ou ela, a sobrinha ou prima do tio Paulo, né? Você acompanha esse caso, Rodrigo? Acompanhei um pouquinho. Todo mundo acompanhou, quem não acompanhou, né? Nossa, a gente falou aqui várias vezes. Eu vou dar minha opinião aqui. Se cabe, eu tô rindo, mas não é uma coisa engraçada, né? Uma coisa. Não, que é tão inusitado trágico, que parece mentira, né? Se a gente não tivesse visto. É filme. O morto muito louco, né? Exatamente, o morto muito louco, é cena de filme. Uma coisa que eu vi, a gente já. Você falou já praticamente tudo, mas assim, uma coisa que eu vi foi nas postagens. Eu sigo muita postagem de muitos veículos, né? De notícias e ver o que estão falando sobre todos os assuntos. Saiu isso também. E aí eu vi os comentários. Hoje em dia as pessoas ficam vendo mais os comentários do que os posts, né? Eu vi os comentários. Nos comentários tinha muita gente apoiando ela. Mas não estava apoiando dizendo que ela não merecia ser presa, ou que até poderia, mas não era isso. Estava apoiando pessoas que têm parentes na mesma situação. E as pessoas escreveram: não, olha só, vocês estão rindo, vocês estão criticando e julgando ela, mas vocês não sabem o que é um pai, um tio, um avô, um mais velho que
não sabe se está vivo ou se está morto. A gente cuida deles e às vezes dão sinais de que não estão mais vivos e 5 minutos depois voltam. Então talvez ela tenha achado, ela tenha achado que realmente ele estava vivo, mas ele estava só numa situação dessas aí, então tentou levar porque era o último momento ou não, e né, então as pessoas dão justificativas para tudo, né, na vida. Então é realmente uma situação que parece filme, mas ela não conseguiu porque não era para conseguir. Esse cara estava morto, né, realmente não pode. Né? Agora, nesse caso, quem fez o empréstimo, quem havia solicitado o empréstimo foi o próprio tio Paulo, né? Porque se você está cuidando de um idoso e o idoso está numa situação completamente debilitada, ainda que vivo, e você solicite um empréstimo no nome dele, isso também já tem processo jurídico. Você tem que responder judicialmente por isso, porque o idoso não tem condição mental, física de tomar essa decisão. Então você não pode fazer isso, né? Nesse caso, o empréstimo foi solicitado pelo próprio tio Paulo. Agora, Rafa, eu conversei com o Leonardo Magalhães Avelar, ele é advogado criminalista e, na opinião dele, a decisão da justiça é acertada em não deixar a Érica de Souza Vieira presa. O Leonardo me explicou que a prisão preventiva no Brasil, ela acontece em 3 casos. Você tem que ter 3 fatores para determinar a prisão preventiva, que não é tão comum assim. Que é, a pessoa está se furtando à aplicação da lei, então, num português claro aqui, a pessoa fugir do país, se a pessoa estiver coagindo testemunha, ou por problemas de ordem pública, que é a pessoa cometer várias vezes o mesmo crime, então, ou outros crimes, mas cometer crimes de maneira repetida. Não me parece que esses 3 elementos tocam no caso da Érica de Souza. Então, o doutor Leonardo Magalhães Avelar entende que, de fato, ela não precisa ficar presa, que ela pode responder o processo em liberdade, ela vai precisar, como você bem colocou, ir se apresentar presencialmente a cada 30 dias à justiça, ela não pode deixar a região em que ela mora por mais de 7 dias sem autorização. Em ela cumprindo esses ritos, ela vai responder o processo em liberdade. A gente aguarda para ver o que a justiça vai definir, Rafa. É isso, ela não oferece risco a ninguém, né? Não oferece risco a ninguém. Há condições para prisão preventiva. Uma delas é a possibilidade de o suspeito, ou denunciado, ou indiciado, interferir no processo. Ela não tem nenhuma capacidade de interferir no processo ou na investigação, né? Diferente do rapaz da Porsche. Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo noticia que a namorada dele, com quem ele brigou antes de embarcar na Porsche com um amigo, foi submetida a alguma espécie de constrangimento, digamos assim, para não concluir o depoimento e não afirmar no depoimento que o namorado tinha consumido bebida alcoólica antes de dirigir a Porsche. Então, nesse caso, ele tenta interferir no processo. A justiça não entendeu que essa tentativa é suficientemente grave para colocá-lo em prisão preventiva antes do julgamento. Ele não é culpado, certo? Até que ocorra o trânsito em julgado, ninguém é culpado de nada. Por isso é que uma prisão preventiva tem condições muito claras na legislação. Uma delas é essa. O sujeito pode atrapalhar a investigação a qual ele está sendo submetido? Pode. Então ele está atrapalhando? Parece que está, então prende. Ele não está atrapalhando, ele não tem condição de atrapalhar a investigação, então há risco de fuga. Essa é uma outra. Há algum indício de fuga iminente? Não há. Essa sobrinha ou prima do tio Paulo, ela pode fugir? É pouco provável, né? Dura. Ela tem alguma condição de interferir na investigação? Nenhuma. Então por que deixá-la? Ela oferece algum risco à sociedade solta? Vai coagir testemunha, né? Não. Então, nenhuma razão para mantê-la presa, ainda mais com os dados levados pelos filhos dela, que indicam que ela tem problemas psiquiátricos graves, inclusive com episódio de alucinação e tudo mais, não é? A gente aqui trata muitas vezes paciente psiquiátrico que comete crime, sim, mas em determinadas circunstâncias como se fosse um presidiário comum. É um presidiário, mas é um presidiário diferente, não é um presidiário comum, né? No caso do rapaz da Porsche, as condições são diferentes, mas a justiça interpretou para A de um jeito, para B de outro. Se a gente transportar para o caso da Porsche e fizer a pergunta, o rapaz tentou ou pode interferir na investigação? Olha, né? O rapaz pode coagir testemunha? Há um indício de que pode.
né? Ele pode fugir? Tem grana para isso. Há uma possibilidade de que possa fugir, né? Mas a justiça não aceitou prendê-lo. Disse o seguinte, não, ele vai ser, acolhemos a denúncia, mas ele não tem de ficar preso, ele tem de ficar solto, como qualquer brasileiro, presunção de inocência, amplo direito à defesa, garantia constitucional, deixa o cara aí, né? Se ao final do processo a justiça disser, não, ele é culpado, prende, aí ele vai pagar a pena que vai ser atribuída a ele. No caso dessa moça, entenderam por quase um mês diferente, que ela tinha de ficar recolhida, né? Mas hoje foi solta, tem imagem, inclusive, da família dela, dos filhos esperando ela sair da cadeia. Fatalmente ela vai dar entrevista agora, vai dizer o que aconteceu, enfim. Será que pela repercussão não tem um querido dar o exemplo e prender ela aí do Porsche, por pior que seja, é uma coisa normal. Aqui, lá, um caso dela viralizou no mundo e aí que a justiça brasileira quis dar o exemplo. Pode ser, eu acho que isso pesa, não deveria pesar, né? Assim, a capa do processo não deveria pesar para ninguém, né? Não importa se é o cara mais famoso e mais rico. Teoricamente a justiça é cega, surda, né? Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Agora, pode ter contribuído. Eu entendo até eu disse aqui um dia, eu entendo até o susto do delegado, entendeu? Assim, porra, o cara tá lá num dia qualquer, prende um apontador de jogo do bicho ali, um cara que furtou não sei o que aqui, o outro que tentou dar um golpe com a identidade de não sei quem ali. De repente, o cara é confrontado com aquilo. New York Times, BBC, NHK. O cara fala, pô, né? Eu ia usar um palavrão aqui, mas o que é isso que caiu aqui na minha delegacia, né? O cara fala, assim, é um negócio, a imagem é violenta, né? Ela é uma imagem violenta, faz mal pra gente ver, né? A primeira reação é, prende essa mulher, né? Prende ela, pô, tem que ir pra cadeia. Mas assim, tem passos, né? Para chegar até lá, e tem informações que a gente não conhecia na hora em que viu aquela imagem que continua sendo ultra violenta e faz até mal, né, pra gente. Mas agora o do Porsche eu continuo achando difícil encontrar uma justificativa boa, viu? Mas, enfim, né? O cara tá aí. Aparentemente pela terceira vez essa semana aqui, a justiça negou a prisão dele. Então, vamos continuar esperando, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.